Nos últimos anos, uma das pautas em questão do Fórum Econômico Mundial para o mundo, para a agenda mundial, é: você não terá nada e será feliz. Porém, o que há por trás dessa promessa? Bem, quando se vive no piloto automático, nós tomamos decisões, nos comportamos e fazemos escolhas ao longo da nossa vida, acreditando que aqueles pensamentos e aquelas escolhas são nossas. E sem o conhecimento devido, a gente passa a acreditar que não houve nenhuma interferência externa, foi apenas uma escolha nossa. Mas é como eu disse, quando você não tem conhecimento, quando você não tem consciência disso. E o que isso tem a ver com o nosso vídeo de hoje? Bem, quando eu comecei há alguns anos atrás, ali a encontrar, o autoconhecimento, geralmente a gente descobre isso pela lei da atração, quando a gente ali que percebe, que algo não está bem na nossa vida e a gente encontra, na verdade eu digo que esse conteúdo ele nos encontra e essa normalmente é a porta de entrada para o autoconhecimento. Porém, com o passar do tempo, quando você continua ali a estudar, vai surgindo outras áreas do conhecimento que vão integrando tudo e faz com que você tenha uma visão mais holística, digamos assim, do todo, de como a realidade funciona e que não é apenas uma questão de manifestar algo. E foi em meio a esses estudos que eu encontrei ali sobre o conhecimento da verdadeira história da humanidade. E isso foi um divisor de águas ali na minha vida, porque até então tudo que eu sabia, tudo aquilo que haviam me contado, assim como eu acredito que aconteceu com você também. E foi ali que eu percebi o quão é importante você realmente alinhar várias áreas do conhecimento para que você tenha uma vida melhor aqui, digamos, nessa dimensão, enquanto você estiver vivendo essa realidade. Porque saber sobre a verdadeira história da humanidade faz com que a gente comece a enxergar coisas que jamais poderíamos enxergar. E quanto mais eu estudava, eu entendi que a humanidade, de maneira geral, ela é controlada por uma, digamos assim, uma construção de cenários e narrativas. Isso quer dizer que vários dos comportamentos e pensamentos e desejos que achamos que são nossos, na verdade foram implantados ali. E este é um trabalho orquestrado, digamos assim, em conjunto, através da política, da economia, da religião, das instituições e até mesmo da moda e entre outras instituições. O que importa é que é feito tudo em conjunto e executado muito bem, divulgado muito bem através da mídia ao longo dos anos, criando assim cenários e narrativas que fazem com que a gente acredite que aquilo é o normal e é aquela ideia que a gente deve aderir e passar a ser a nossa ideia. E quando você analisa a história, observando ali um banco de dados eficiente, não estou falando do banco de dados que é oferecido nas escolas, que é totalmente enviesado, estou falando de um banco de dados eficiente, você consegue observar nitidamente como isso foi feito. E neste momento está sendo construída uma nova narrativa mundial para a humanidade, que é: você não terá nada e será feliz. E como isso tem sido feito? Se por um lado cria-se crises, provoca-se crises econômicas, por outro lado coloca-se preço dos imóveis lá nas alturas, absurdamente alto, para que fique inviável a pessoa adquirir aquilo, também te apresentam um modelo do menos é mais. Você não precisa de uma casa, você não precisa de um carro para ser feliz. Afinal, a casa está muito cara, o carro tem muito custo, o melhor mesmo seria alugar. Viver de aluguel, ou até mesmo pulando de casa em casa, ou até mesmo usando o serviço do Uber. Assim você tem menos dor de cabeça, menos custos
e tem mais liberdade. Tá, mas não me entenda mal. Dependendo em que ponto na vida você está, dependendo de quantos anos você tem, se você ainda está na faculdade, está fazendo um curso técnico, é muito jovem, não tem ainda família, talvez esse modelo faça sentido para você realmente, nesse momento, você não ter um carro, não possuir uma casa, porque você está investindo, né, ali na sua profissão, você está investindo em você para que depois você tenha esses determinados bens. Ou até mesmo a depender do seu estilo de vida, se você é uma pessoa que viaja muito a trabalho, então tem coisas que realmente não vai fazer sentido para você. Porém, não é sobre essas exceções que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas comuns, que têm família, que têm filhos, na qual essa narrativa está sendo vendida para essas pessoas também. Mas a pergunta é: se você não terá casa, se você não terá carro, se você não terá terreno, você não terá nada, quem será o dono dos carros que você irá usar, né, do transporte que você irá usar? Quem será dono da casa aonde você irá morar? Porque precisamos de um lugar para morar. Ou seja, a quem interessa essa narrativa? Quem ganha com isso? Porque todas as vezes que a humanidade ela foi conduzida para uma mudança de pensamento, padrão de comportamento na história, um terceiro estava ali lucrando de alguma forma por trás. Em nada tinha a ver com o benefício e o bem-estar da humanidade, como é dito por aí. E por que isso funciona tão bem? Porque se você já sabe que você cria a sua realidade, você que é o criador, você tem esse poder. Toda vez que uma nova ideia, um novo padrão é implementado e você toma para si, você tem uma adesão a essa ideia, a esse padrão, você passa a criar a sua realidade a partir disso. E é assim que o mundo é induzido a criar cenários e novas possibilidades a partir de implementação de memórias através de construção de narrativas e cenários, porque somos nós que criamos. Mesmo que a ideia venha de outros, se nós aderimos àquilo, passamos a criar aquela realidade. Por isso é tão importante aonde nós colocamos a nossa atenção, a nossa energia, pois é através disso que a nossa realidade, que esses cenários serão ou não criados. E a primeira maneira de não ser dominado por essas narrativas é claro que é através do conhecimento, porém não qualquer conhecimento, e sim um conhecimento de qualidade. E todas as vezes que uma nova ideia, um novo modo de viver, um novo padrão de comportamento for apresentado a você, sempre se pergunte: o que há por trás disso? Ou melhor, quem está por trás disso? O que estão ganhando com isso? E assim não sermos aí dominados por essas narrativas. E lembre-se, menos não é mais, menos é menos.